Boa noite. Vamos realizar mais uma edição das lives Inquietações que vieram livros. Hoje vamos convidar, olha, já está aí, é o Pedro Augusto da Cruz. Eu e a Débora vamos conversar com ele. Vou convidá-los aqui. E Pedro Augusto. Então, o que nós temos em comum? Nós somos da mesma editora, a Livrorama. E o ano passado, quando aconteceu a primeira edição virtual da Bienal, a Livrorama nos convidou para participar. E a gente fez um grupo no WhatsApp para discutir os detalhes. E depois que passou o evento, nós mantivemos o grupo e começamos a falar dos nossos trabalhos. A gente mensalmente faz um sarau virtual e temos feito as lives. A primeira, a Débora me convidou para falar do meu livro, Lá Vem Aqueles Jornalistas. Depois eu a convidei para falar do livro dela, que é Filosofia Intuitiva. E a gente continuou convidando os outros colegas para comentarem das obras deles, porque todos têm assuntos interessantíssimos para tratar. Como é o caso do Pedro Augusto, que é o nosso convidado de hoje. Então, nós vivemos a era do conhecimento. E o Pedro Augusto nos apresenta no seu livro o quanto as corporações devem estar e estão. Olha lá a capa do livro dele, está na livrorama.com. Devem estar e estão ocupadas com esse momento da história. O Brasil hoje tem mais de cerca de 15 milhões de desempregados. E o que nós temos assistido é que as vagas que vêm surgindo, nem todos os candidatos têm qualificação de acordo com o que é pedido, o que prova que a escolaridade ainda precisa evoluir muito no Brasil. Mas tem um outro lado em que as empresas estão preocupadas em lapidar e atualizar os seus funcionários. E aí entra a relevância do trabalho acadêmico do Pedro Augusto da Cruz, que nos traz a educação empresarial e o seu evolucionismo. Então, Pedro, tudo bem? Tudo Gostaria jóia. que você se apresentasse aí e já nos contasse o que te motivou a tratar desse tema na tua dissertação. Primeiramente, eu agradeço a todos os envolvidos. O que me motivou foi um questionamento do ser humano e da máquina. Qual que é hoje o nosso objetivo? O que a gente faz hoje das nossas vidas? Porque a gente sempre fica buscando um patamar maior e será que a gente um dia vai conseguir isso? Como funciona? E o meu livro, ele tenta realizar procedimentos para o dono da empresa. Então ele fala assim, qual que é o melhor método que vai acabar sendo melhor para o meu funcionário desempenhar um melhor trabalho? Existe uma tecnologia que pode substituir meu funcionário? Será que realmente vai ser a mesma coisa? Será que não? Qual que é o método que eu vou utilizar para desempenhar esse caminho, essa trajetória para o meu objetivo, né? E foi basicamente isso que foi a minha inventividade, né? E agradeço a todos os meus colegas, a minha família também, que me ajudou bastante no processo de aprendizagem aí. Você é de qual estado, Pedro? Eu sou aqui de São Paulo, capital, e eu fiz a minha faculdade, minha pós-graduação em comunicação empresarial aqui na Universidade de São Judas. Por que uma empresa precisa estar atenta ao desenvolvimento dos seus funcionários? Dentro da tua pesquisa. Bom, eu verifiquei dentro do meu estudo que
com a tecnologia é uma ferramenta. Com a tecnologia estão vindo novos campos de serviço. E não existe nenhuma regulamentação para tudo isso. Inclusive, a própria legislação que temos aqui no Brasil não identificava vários segmentos. Então, o meu estudo ele tenta focar. No caso, vamos lá, ele tenta focar Porque tu traz as várias metodologias e as tecnologias que estão disponíveis, né? E como tu falaste no início, cada corporação vai avaliar qual o caminho que mais se adapta, né? isso. Existe até um método que chama metanoia, que Sim. acaba sendo utilizado, que você não vai ver só o final, só o objetivo, só o lucro. Você tem que ver todo o desenvolvimento do projeto. O gosto não só da nossa vida, mas de tudo, acaba sendo o processo. Tem outros tipos de métodos que podem ser adotados, tá aqui no livro. Tem um método também que verifica só a quantidade de erros e tenta acabar minimizando a questão de erros. E com esses métodos, acabam criando desenvolvimento no mercado e Sim. em todo o segmento corporativo. Por isso que é importante realizar uma atualização da área, do funcionário, porque, assim, essas novas áreas, não vai ter profissional capacitado para uma tecnologia desconhecida. E Vão surgir profissões que a gente nem imagina hoje em dia, né? sim, quando eu estava fazendo o estudo, tinha uma empresa que fazia desenvolvimento de 3D. Inclusive, eu cheguei a estudar também um pouquinho, foi bem legal o curso, mas era um curso livre. E aí eu falei assim, vou fazer. Cheguei, fiz minha matrícula e tal, e aí eu não tinha noção do que era um curso livre, o que era um curso superior, o que era um... Então, primeiro, a gente tem que identificar que existem categorias de cursos, e na nossa legislação tem uma questão de horário especificado, mas a gente fica meio sem saber se aquele curso realmente vai valer para aquela área. A gente não tem um porque todo mundo fala para a gente, não, vai lá, conquista, você vai conseguir o seu espacinho na área de trabalho que você quer. Mas, principalmente a juventude, com essas mudanças, acaba não sabendo o que quer, porque é muita informação. E muito rápido, né? Muito rápido. Se transformam. Eu lendo teu livro, Pedro, eu lembrei que uma vez eu li o livro do Peter Drucker, não sei se chegaste a pesquisá-lo no teu trabalho, mas ele sempre preocupado com a dignidade do ser humano, né? E falando que todo treinamento e todo investimento que uma corporação faz no funcionário não vai transformá-lo em dois. Ele sempre vai ser um. Então, a atenção também ao talento e às habilidades, né? Como que tu encaraste essas questões, assim, Porque as empresas exigem, às vezes, também mais do que o funcionário pode entregar. Sim, realmente. Porque, inclusive com o home office, né? Todo mundo fica desesperado. Às vezes você está trabalhando, quer ir, às vezes, no banheiro e não pode porque você está trabalhando ali, né? Está em casa. Né? Exatamente, está em casa. Trabalha muito mais do que se estivesse na empresa, né? Bem mais. E a gente lembra, você disse do seu livro, né? Eu lembro também daquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Sim, até citas do teu trabalho, né? Isso, porque ele ficava sempre na mesma teclinha, sempre na mesma rodana, né? Girando. Então, realmente, tudo que a gente faz é significativo.
Eu acho que no meu livro também, eu mostro isso, que a gente tem que ter uma capacitação. A gente tem que entender o que o nosso empregador quer, receber primeiramente a informação do nosso gestor, né? Para aí a gente poder entregar o melhor possível. Nada que a gente faça vai ser 100% perfeito. Nada, nada, nada. Esse conceito é ilusório de dimensão e a gente acaba, na nossa vida, a nossa vida também acaba mostrando o que a gente é profissionalmente. Então, se você tem, você pode tentar fazer de tudo, mas se você não é organizado, não adianta você se forçar a ser organizado. Você tem que encontrar um lugar específico que você vai conseguir trabalhar sendo quem você é. Sim. Uma vaga... Disciplina dos prazos de entrega e tudo, porque eu acho que o que a pandemia está nos mostrando, e o home office também, é que a gente nunca esteve tão confrontado com a necessidade de disciplina. Porque dividir o teu dia de acordo com a tua capacidade produtiva e aí só depende de ti em casa, tu não conclui. Tirando, tem gente que tem cozinha para limpar, tem 5 filhos. Como é que a gente vai organizar tudo isso? E inclui nisso aí tudo, toda a questão psicológica da pandemia, né? Como eu vou produzir se meu estado emocional está abalado? Tem muitas pessoas perdendo entes queridos, amigos, ficando doente. Como eu vou ser produtiva numa situação dessa? Eu tenho que estar o tempo inteiro me especializando, buscando formação, atualização de conhecimentos, produzindo, atendendo meta, mas eu sou um ser humano? Então, a sociedade da informação, ela traz muito isso. Eu realmente verifiquei que uma pessoa muito nova, ela retém muita informação e ela não sabe o que fazer com aquilo. Ela não sabe nem quem ela vai ser, não sabe nem se vai ter a profissão certa. Todo mundo fala, não, você tem que ser médico, você tem que ser isso, aquilo. Não tem isso. Você vai para outro estado, outro país, você olha que as pessoas se tratam de igual para igual, independente da função. Se um é lixeiro, o outro é faxineiro, e você é um publicitário famoso, existe uma valorização entre as pessoas que hoje, na nossa cultura brasileira, eu acho que não tem. Tá? Existem pessoas que são invisíveis. Isso daí tem um estudo específico, mas que a gente acaba desvalorizando, infelizmente. Sim. Eu queria, aproveitando esse comentário da Débora e a tua resposta, ainda dentro dessa questão do home office, o distanciamento, né, do dia a dia da empresa. E o que eu tenho ouvido às vezes assim, o YouTube tem tutorial para tudo. E manda o funcionário que recém chegou aprender no YouTube. Chega a ser injusto, né? Com certeza. A empresa, quando você chega na empresa, você tem que receber um treinamento. Você não sabe o que a empresa quer de você, a expectativa. Por mais que eles falem, você precisa ter um treinamento. Nem sempre o software que você sabe é o mesmo que a empresa utiliza. Ainda mais com licenças de software. Isso acaba criando linguagens, tanta coisa que você tem que verificar. Se a empresa quer que você seja formal, se a empresa quer que você seja despojado, você não sabe como agir. Figura, né? A figura de se expressar. E a empresa, sim, tem que dar normalmente um curso. Quando tiver... o home office ele tem uma diferença do teletrabalho que a gente vê no direito, né? Que é a questão de horário e disciplina, justamente. E eu estou estudando isso ainda, e eu vou colocar no próximo livro, mas existem algumas diferenças que você percebe, tem a questão da pejotização, inclusive.
que você cria uma empresa sua, paga os impostos e você presta o seu serviço. Mas antes isso era visto de uma maneira, hoje já está virando um padrão, né? A Tá maioria fazendo das pessoas estão... agora, Augusto, está estudando Isso, a eu tua estou formação. estudando direito. E aí tu está casando essas coisas, né? A pejotização é uma questão incrível. Aproveitando isso também, diante de tantos desempregados no país, né? Uma das alternativas tem sido o empreendedorismo. E aí as pessoas abrem pequenas empresas. E eu vejo assim, as grandes corporações têm essa preocupação em formar funcionários, em mantê-los sempre atualizados. As pequenas não têm esses mesmos recursos. E isso cria um desequilíbrio, né? Uma pequena empresa ela tem que estar preocupada com a educação corporativa. Como é que tu viste isso no teu trabalho? Como é que tu abordaste isso? Eu sou microempreendedor individual e foi até engraçado você me perguntar isso, porque eu prestei serviço para uma empresa multinacional e eles queriam saber se eu tinha NBR e um monte de padrões, normatizações. A gente não tem como ter tudo isso, mas a própria empresa tem que ter mini cursos, um material adequado, atualizado, para que os funcionários possam usufruir e entender o que a empresa quer deles. Se você é um PJ, você também tem que ter um material próprio, você também tem que ter uma identidade visual para mostrar, para vender o seu trabalho, não só para aquela empresa, mas para outras. E realmente, porque a gente lembra daqueles vídeos que a gente assistia em escola, né? O que é o desenvolvimento humano, né? E ficava aquele vídeo chato, monótono, que não tinha nada com nada. E não é essa a intenção. A intenção é dinamismo, é foco, é agilidade. A gente não tem mais tanto tempo para perder. A informação ela tem que ser ágil, dinâmica. E é isso que eu tento colocar. Os códigos têm uma metodologia em que existe o código, a mensagem e o meio. E com a internet surgiu de uma guerra. E através de hackers, né, com a difusão, ela se tornou hoje esse comércio que a gente vê. Mas nem sempre foi assim. Houve uma época que a gente podia disseminar qualquer tipo de informação. Sim, lógico que existe uma responsabilidade, né? Sabe o que me lembrou agora, quando você falou assim, quando alguém entra numa organização, que a empresa tem que oferecer o treinamento inicial, básico, eu me lembrei assim de quando você entra numa empresa e o funcionário que está saindo é que vai te repassar as informações. E por vezes, não repassa como deveria. Quando repassa, né? É que fiquem com saudades dele, né? E a gente se sente super deslocado, né? Porque a gente não sabe. Nossa, perdidaço, né? Já me aconteceu assim de entrar numa empresa, a pessoa que estava saindo não transmitiu o que eu deveria saber e eu tive que me virar nos 30. Odé, mas assim, aqui entre a gente, você criou todo um método seu de trabalho, não criou? E quando eu saí, eu deixei tudo ajeitadinho para quem entrou no meu lugar. Não vamos repetir, né? E é exatamente isso. Não é que nem... tem trabalhos que eu desenvolvi à mão, né? E eu vi que eu não poderia disseminar esses trabalhos. E aí, com a computação, com essas ferramentas, inclusive essas ferramentas fazem parte de mim. Se eu perder meu pendrive, meu computador, hoje eu fico doido, meu celular, porque todas as minhas informações é como se fizesse parte de mim. Eu sou quase um Android já. Eu me sinto assim, pelo menos. É como quando a gente faz assessoria de comunicação e vem alguém e te pede o teu mailing.
sabe? Mas quem é que levantou aqueles contatos? Quem é que atualiza aqueles contatos? Eles são teus, aí tu entrega para outra pessoa, para ela não ter trabalho, tá aqui, pronto. Tem que ter um mínimo de respeito, né? Mas hoje tem uma coisa ainda mais tensa, que é a Big Data, que são Sim. informações jogadas na internet que alguns provedores ficam captando para vender essas informações. Bom, mas isso tudo alguém está tendo um trabalho. Agora tu entregar o teu trabalho que tu garimpou, que tu Sim, atualizou. Tá, pega aquela planilha de Excel e dá. Né? Eu acho que eu me sinto ofendida quando alguém me diz assim, entrega teu mail. Eu não, é meu, é meu. eu que fiz. Tá certíssima. Uma coisa, Augusto, eu sempre penso assim, se eu estivesse começando hoje na comunicação corporativa, eu iria me dedicar ao endomarketing, especialmente porque nesse momento da pandemia e do home office, aconteceu um descompasso, né? O não estar mergulhado na cultura da empresa deixou as pessoas afastadas. E precisa haver aquela argamassa, né? Que une, que dá cara, que dá cor, dá cultura da empresa, né? Não é cada um sair aprendendo, cada um vem com o seu aprendizado de fora e vira aquela colcha de retalho na empresa. O que tu acha que está acontecendo? Assim, como é que vai se criar esse link de novo? Porque tem funcionário, por exemplo, gente que está sendo contratada via internet, começa a trabalhar, nunca viu o chefe, nunca viu os colegas, e está lá há um ano e tanto já. É o Tem meu uma amiga caso. minha nessa situação. É o meu caso. Assim, a gente sente falta muito do rosto a rosto, assim, do toque, da convivência, da rotina que você tem com as pessoas ao seu redor, né? Que a E troca é mais instantânea, né, presencialmente. muito mais. Eu lembro que eu pegava bombom, eu dava para os meus colegas, eu adoro meus colegas, fazer uma farra. E hoje, na pandemia, eu até levo via iFood, né? Não pode falar iFood, mas eu levo Acho que via foi. aplicativos, né? Que a gente tem acessibilidade hoje. Mas, assim, primeiro que já existe a exclusão das pessoas vulneráveis. Então, uma pessoa que está em situação de risco hoje, ela tem acessibilidade à internet, a computador? Eu acredito que não. Segundo, capacitação. Será que essa pessoa é formada para ser um termo em inglês que ninguém sabe sobre tecnologia? Talvez Exato. não. Nem a gente sabe, às vezes, alguns termos, porque é tanta informação. Eu Artistas, fiz né? um, Diferenciando, né? eu fiz um curso de ITIL. E aí eu fui ver que era uma coisa que eu já tinha aprendido na comunicação, que era processos ágeis. E aí eu disse, mas isso é ITIL? De quem? Né? É tio do quem? E aí a gente olha e fala, poxa, realmente tem muita gente que acaba sendo excluído por conta da falta de tecnologia, que inclusive os nossos, o governo também é responsável, as empresas também, por certa parte, por não dar uma capacitação adequada. E a gente vê uma ruptura entre coisas reais e coisas virtuais. Eu, como virtual, tenho uma projeção de trabalho. Eu, como uma pessoa física, material, eu tenho um outro segmento de trabalho. E nem todo mundo consegue fazer isso, né? E fora a questão Mas é, de que as soluções vêm, muitas vezes, processo criativo para solucionar uma questão da empresa, ela vem do convívio, da troca. Sim, sim. E é até uma de tu estratégia. enxergar qual é o problema, né? Agora imagina se não, se a gente não tivesse a internet como ferramenta na pandemia.
É. Como que ia ser a nossa vida, como que a gente ia conseguir trabalhar. Mas, ao meu ver, a internet, ela está com um vínculo muito comercial e para poucas pessoas. Uhum. Antes, ela disseminava informação. E você categorizava se a informação era boa, ruim, e hoje a gente já vê, até no direito corporativo, a gente percebe que, por mais que você seja dono das suas informações, você é um disseminador. Você também tem um provedor que é responsável por você. Antes não era mensurado isso, hoje já é. Hoje já tem uma diretriz mais específica, tem a LGPD, que não é LGPD lá, né? Mas, tirando essa brincadeira, realmente a gente tem que tomar cuidado com a nossa informação, existem muitas fraudes, tanta coisa inimaginável, inclusive empresas que podem estar fazendo ilícitos e a gente está trabalhando para a empresa e nem sabe. Sabe? A Aline Otomi está comentando aqui, né? Sem contar que muita gente que está há muito tempo no mesmo lugar não se mantém atualizado com o mercado e às vezes até sabe fazer, né, aquela atividade, mas não sabe os nomes, as terminologias que elas vão mudando, né? Que é essa questão que tu estavas comentando. E aí eu complemento com isso que a Aline está falando, assim, também, muitas vezes as empresas fazem a escolha, a seleção do seu corpo de funcionários pela qualificação que eles têm de empresas por onde eles trabalharam, e não tanto pela formação acadêmica ou pela formação intelectual, né? Mas pelo que eles aprenderam em empresas. Então, se as empresas todas não estiverem ocupadas em atualizar os funcionários, vai se criar uma hierarquia onde a injustiça ainda acho que fica maior, porque alguns vão ser contratados para pensar e para determinar, e os outros que estão em casa e não convivem não têm o direito nem de opinar, eles estão ali para executar e ficar quieto. É verdade. Inclusive, hoje, essas pessoas seriam facilmente substituídas por algoritmos, por máquinas. Então, essas pessoas elas estão simplesmente fazendo um trabalho chato, que é ficar apertando a mesma teclinha. A gente tem que, por mais que a gente aperte a teclinha para sobreviver, né? Que a gente precisa do salário e tá, mas a gente tem que desenvolver o intelectual. Eu fui numa entrevista de emprego uma vez que a pessoa falou assim, tá, daqui 5 anos, quando você sair desse trabalho, você se espera onde? Como? E aí eu mesmo nem estava preparado para a pergunta na época, eu era novinho. E aí eu pensei, poxa, daqui 5 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Enfim, consegui ter uma boa solução na hora, né? Mas realmente a gente tem que pensar a longo prazo e a gente tem que utilizar todos os meios. Wikipédia é a nova Barça, que a gente fala, a nossa enciclopédia. Tem o Google Scholar também, que ajuda muito, tem muitos trabalhos acadêmicos. Pesquisem, procurem. Existe uma coisa que chama etimologia, que se eu soubesse isso há muito tempo atrás, eu adoraria. Etimologia significa o conhecimento da palavra. Então, da onde vem aquela palavra? Por quê? Como? Quem? Quando? Porque existe tudo isso e as pessoas não sabem. O mundo atual pede que a gente seja cada vez mais autodidata, né? Que vá em busca do aprendizado. E aí tem um Claro lado positivo e negativo. É bom ter um mentor junto ali, alguém que te mostre o caminho, ó, por aqui é melhor, por ali não é legal. Você falou assim que tem que ter um mentor, né? Algumas pessoas não. Algumas pessoas elas são realmente um pouco mais não sociáveis e trabalham melhor sozinhos. Mas depende muito da pessoa. Isso não é certo e não é errado. Eu vou fixar isso. Por quê?
Tem pessoas que têm maior capacitação em matemática, tem pessoas em comunicação, e tem, no meu estudo fala os métodos de inteligência de cada pessoa. Então, tem gente que aprende mais no sinestésico, falando ou interpretando individualmente. São fases que a gente vai desenvolvendo, e quanto mais maturidade, mais a gente consegue criar e assimilar a informação. E quando eu falo assimilar a informação, eu vejo muito que a tecnologia tenta imitar a natureza. Então, ela pega um homem e desenvolve um robô, no caso, que vai fazer a mesma coisa que o homem. Ou então vai pegar uma lagartixa, vai entender e estudar como a lagartixa anda para poder fazer algo parecido e que vá com a análise do projeto, né? A semiótica. Eu Né? A acho semiótica. acho muito importante também nessa questão do aprendizado o autoconhecimento, né? Por exemplo, quem sou eu, do que eu gosto, quais são as minhas habilidades, para daí eu ver para qual caminho eu vou melhor. E daí, pensando nisso, o mundo ideal seria aquele onde a gente fizesse aquilo que a gente gosta e se aperfeiçoasse cada vez mais naquilo ali e vivesse daquilo ali, né? Seria um mundo ideal na minha cabeça. E a contratação de profissionais já um pouco já é assim, eu acredito, não mais tanto pelo currículo, mas mais pelo portfólio do profissional. O que ele realizou na sua carreira, na sua vida. Não sei se vocês também pensam dessa forma. Resultados que ele já deu para outras organizações, né? Uhum. Mas é aquele negócio que é dito na psicologia. É o id, ego, superego. Quem você é realmente, quem você se mostra ser, o razão e emoção, né? E as empresas sempre querem o melhor. Não existe o melhor. Existe uma pessoa humana que está disposta a aprender. Augusto, E outra coisa, a nossa cultura aqui despreza o erro, tem preconceito em relação a quando você erra. E outras culturas valorizam o erro, porque é o erro que te ensina como não fazer. Então, você está aprendendo. Para nós, o erro é uma coisa condenável, mas, na verdade, é aprendizado. É verdade. o erro ganha tempo também, porque tu não vai fazer de novo, né? A ciência preza muito o erro, né? Se não deu, sabe que não deu. Então, já se ganhou aquilo ali, né? Já não é Tem aquele caminho. o método científico que a gente tem hoje, inclusive para vacinação, foi feito há mais de 100 anos atrás. Sim. Foi em 1920, entendeu? Realmente são formas da gente tentar e persistir até a gente conseguir. Augusto, a gente está já se encaminhando para o final. Passa rápido. Sim, passa muito rápido. Vocês estão olhando aqui atrás, tem umas imagens e tal, são de máquinas, tá? E a minha ideia é que elas nunca vão substituir o ser humano, mas que a gente tenha um respeito para não extrapolar nem o humano nem a máquina, porque tudo ao nosso ambiente tem um preço. Então, se a gente produz algum derivado, isso vai ter um impacto no mundo. E eu vejo um dia, daqui 500 anos, a gente virando máquina, a máquina virando a gente, e todo mundo com o seu direito certinho. E a gente vai evoluindo até conseguir o que a gente quer. E o que a gente quer, a gente ainda não sabe. Se é viver, se é morrer. Mas o que importa... O utilitarismo que a gente vem tratando hoje, né? Exatamente, só não pode exploração... Como que aquilo pode te servir, não é isso, né? Exatamente. Então, aí eu queria te perguntar se tu poderias dar, assim, 3 dicas para um trabalhador que quer buscar um cargo interessante numa corporação, mas que sabe que ele vai ser exigido nessa questão da educação, né?
E também para um pequeno empresário, o que ele deveria prezar associado à educação corporativa a partir do que tu viste no teu estudo? Tá. Para o empresário, não simplesmente sobreviver. Você, por mais que tenha só um produto, você tem que ter foco e ver os diferenciais desse produto. Isso para um pequeno empreendedor. Tá? Como funcionário, você tem que sempre estar analisando, não só vendo o objetivo final. Eu não vou ficar rico de um dia para o outro. Não é essa a intenção. Viva, aproveite todo o caminho. Saiba sentir o sabor, o gosto de tudo que você passa. Porque assim você vai construir muito mais do que o próprio objetivo. Só para finalizar também, eu queria agradecer novamente a todo mundo e falar sobre a conclusão das 3 coisas que eu vi no meu estudo, que a internet deveria ser para todo mundo. Isso daí deveria ser, inclusive, um direito, porque um direito adquirido, porque todo mundo merece informação. A segunda coisa está ali no meu... Na colinha? Na minha colinha, as pessoas serem menos preconceituosas. Porque ver uma pessoa em situação de rua, não ajuda, não acha que despreza, independente de raça, cor, sexo, a gente está num mundo só. Não adianta fazer guerra para explorar petróleo, sei lá da onde, minério de outro lugar. O mundo é um só. E a terceira coisinha é que a gente realmente precisa de mais legislação e ser defendido pelo nosso Estado, que é o Brasil. É isso. Vamos repetir ali o nome do livro e para o pessoal onde adquirir? Comunicação Educação empresarial. Eu vou... Fala. Tá? Tu tá na Livrorama e mais alguma... Eu tô na Amazon, eu tô também em algumas... Eu deixo o meu estudo livre, porque eu quero que seja disseminado. Eu ganho também um pouquinho por fora, assim, né? Mas o principal é o Livrorama. Esse é quem realmente me ajudou. Aqui e o... Amazon. E da Amazon, né? Isso. Repete o nome do livro ali que eu te cortei quando você falou. Quando você coloca comunicação empresarial, vai aparecer eu. Só que é educação empresarial e seu evolucionismo. Educação empresarial, né? Isso. E aí eu falo um monte de coisa, inclusive esse rapaz aí que está aqui atrás, ó, é o Hiroshi Shiguro. Eu tenho ele no Facebook, é um cientista doidão que fez um monte de máquina. E aí eu pude conversar com ele, foi uma maravilha. Ai, que legal! Qual que é o teu Instagram, teu Facebook? Todas as redes sociais é @contatop. @contatop? facebook.com/contatop. Uhum. P de Pedro, né? P de Pedro. Alguns falam que é contatop, né? Mas aí eu acho que desvirtua um pouco. É contatop. Era contatop. Então o próximo livro já está no forno. Está no forno. Eu só vou passar com 10 agora. E aí eu já trago um novo livro para vocês. O livro também é resultado de estudo acadêmico? Sim, é de estudo acadêmico referido ao direito. E aí fala sobre bens digitais, fala sobre as leis. Do amor da minha vida. Obrigado, Luara. Obrigado a todos que estão assistindo aqui. Meus coleguinhas. Seus coleguinhas, coisa boa, né? A gente poder falar do trabalho que a gente faz com tanto afinco, porque o teu trabalho foi um trabalho de fôlego, a gente vai lendo e vendo assim que a pesquisa foi ampla, que tu te dedicaste muito ali a levantar a metodologia que existe,
a bibliografia que trata, ele é do ano passado? Não, ele já faz 5 anos, mas eu só tive realmente, graças a um professor meu ano passado, que ele falou assim, não, publica, tá legal. Aí eu publiquei e tentei. O bom da Livrorama é que estimula a gente a ficar publicando lá E a internet atemporal a gente pode postar, isso vai fazer parte do nosso histórico. Muito legal. Então, tu quer falar, agradecer a nossa audiência da live. Lógico. Muito, Augusto, a disponibilidade de tempo, sei que a tua vida é corrida, e te doar aí para esclarecer o pessoal, falar da tua obra, agradecer a presença a Débora também. A gente fica sempre trocando figurinhas sobre os colegas lá da Livrorama para chamar alguém para falar, porque é tudo muito interessante lá. Pessoal da Livrorama, vem! Pode vir. Façam demais. Que bom. Obrigado a todos. Bora finalizar, que já passou o tempo? Pode finalizar, sem problema. Um abraço a todos, um grande beijo a todos. Agradeço realmente a minha família e a todos os meus amigos. Obrigado, Débora. Obrigado, Tereza. E vão lá na Livrorama comprar o livro do Pedro. Por favor. Tudo de bom. Valeu, Tchau. gente. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima.